Meus irmãos, que maravilha, que bênção estarmos na casa do Senhor. Pastor, e aqui é a casa do Senhor? É. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. E o Senhor está conosco. Quando a gente voltar para lá, Ele vai com a gente. E enquanto a gente estiver aqui, Ele está com a gente. Glória a Deus. Onde nós estivermos, o Senhor está. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, continuando as meditações em Cantares de Salomão. Cântico dos Cânticos. Pedindo a Deus a graça, a ajuda, para que nós possamos desfrutar das belezas, das riquezas que Deus tem preparado para nós. A Bíblia, ela é um tesouro, mas é necessário cavar, não é verdade? Tesouro não fica na flor da terra. Tesouro se cava para poder extrair as riquezas encobertas. Glória ao nome de Jesus. Se os irmãos me ajudarem em oração, Deus me ajudará a extrair as riquezas, as pepitas de ouro da sua palavra. Pois não há habilidade para isso, só quem dá essa habilidade é Deus. Não há escola para isso. Nem teologia, nem filosofia, não dá para extrair as riquezas. Meus amados irmãos, nós aprendemos que em Cantares de Salomão, em Cântico dos Cânticos, uma hora fala o noivo, outra hora fala a noiva, outra hora fala o coro, as filhas de Jerusalém, e outra hora falam os irmãos da noiva. E nem sempre é fácil. Às vezes é fácil. Mas nem sempre é fácil descobrir quem está falando. Nem sempre é fácil descobrir quem está falando. Nem sempre. Não é fácil. Mas aqui é fácil. Aqui quem está falando é a noiva, a igreja. A noiva, a igreja, falando com o noivo. E ela se dirige ao noivo e diz: eis que és formoso, ó amado meu. Glória a Deus. Na minha tradução, mas na tradução corrigida, antiga, diz assim: eis que és gentil e o que, meus amados irmãos? Agradável. Agradável. Jesus é gentil e agradável. Jesus é atraente. A noiva olha para ele e vê nele um moço belo, mas não somente um moço belo fisicamente, porque tem gente que é bonito fisicamente, é bonita fisicamente, mas não é agradável. Não é assim, irmão? Tem gente que o que tem de bonito tem de chato, e antipático, e ruim. Oh, meu Deus, pronto, acabou, desgraçou o resto. Glória a Deus. Né? É bonito, mas não é agradável. Não é agradável. É aquela pessoa repugnante, soberba, arrogante, prepotente, malvada. Mas a noiva olha para o noivo e diz: eis que és, por favor, põe em tela, eis que és gentil e agradável, ó amado meu. Glória a Deus. Glorificado seja esse Jesus a quem nós servimos. Por que é que a igreja tem 2000 anos? Mais de 2000 anos. Por quê? Por causa de Jesus. Ele continua atraindo as multidões. Ele continua atraindo a si. Mesmo no mundo pós-moderno, mesmo no mundo inimigo do Evangelho, mesmo no mundo que está todo aparelhado contra Cristo,
as escolas, a educação, tudo está contra Cristo, difamando o Evangelho, mas Jesus continua gentil e agradável. O cinema é contra Cristo, a arte é contra Cristo, a TV é contra Cristo, a internet é contra Cristo, o mundo é contra Cristo, os governos são contra Cristo, os filósofos são contra Cristo. Glória a Deus, com raras e honrosas exceções. Mas Jesus continua atraindo multidões. Porque Ele é gentil e o que, meus amados irmãos? E agradável. Eu fui procurar, os irmãos que entendem de hebraico, fui procurar o que significa gentil em hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. Gentil é Yafé, em hebraico. Significa elegante, lindo, bonito e encantador. Porém, o tradutor disse, referindo-se mais à personalidade do que ao físico. Essa palavra fala do físico, mas na língua hebraica ela se refere mais à personalidade. E a fé, gentil, elegante, lindo, bonito, encantador. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos sabem que o Evangelho está no Antigo Testamento. Os demônios estão dizendo na internet e em outros lugares que o Antigo Testamento não serve para nada. Os demônios estão atacando. Mas isso é velho, isso é o velho gnosticismo. É o velho gnosticismo ressuscitado. Os gnósticos diziam que o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, era um demiurgo, era um Deus inferior, era um Deus mau. O Deus que criou o mundo, o Deus do Velho Testamento, o Deus bom, era o Deus do Novo Testamento. Como quem há dois deuses. Não, há um só Deus, há um só Evangelho. O Antigo Testamento é o mesmo Evangelho do Novo Testamento. O Evangelho é apresentado no Antigo Testamento. Glória a Deus. E aqui, Jesus aparece como elegante, lindo, bonito, agradável. Glória a Deus. Diz aqui, eis que é gentil. Gentil é Yafé. E agradável, em hebraico, é Naim. Naim. Vocês já ouviram falar da cidade de Naim? Já? Pronto, é isso aí. É a mesma palavra. Agradável. Agradável em hebraico é Naim, significa gracioso, doce, belo, atraente. Glória a Deus. Jesus é atraente. Jesus é atraente. Pregue Jesus. Se você mostrar Jesus ao mundo, o povo vai correr atrás dele. Não precisa atacar os outros, não precisa atacar os ídolos. Não precisa atacar as religiões falsas. Não precisa atacar as heresias. Pregue Jesus, que as pessoas abandonarão as coisas feias e procurarão o atraente, procurarão o belo. Aleluia! Glória a Deus nas alturas celestiais. Vamos falar de Jesus. Vamos pregar Jesus. Vamos dizer ao povo quem é Jesus. Vamos mostrar Jesus às pessoas. Porque se nós mostrarmos Jesus às pessoas, elas vão abandonar as coisas feias, as mentiras, as idolatrias, as superstições, as bobagens, as tolices. O pecado vai ser abandonado e Jesus vai atrair essas almas para si. O que foi que Jesus disse? Quando eu for levantado da terra, né? Ele não disse lá em João 12, salvo o melhor juízo? Eu não anotei aqui, mas é na Epístola de São João, no Evangelho. São João capítulo 12, salvo o melhor juízo. Está na tela já? Que bênção. Quando houver batismo, eu vou batizar esses meninos. Glória a Deus, que eles estão crentes. Glória a Deus. São João 12, 32. Eles estão até adivinhando. Glória a Deus.
São João 12:32. Disse Jesus: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Levantado da terra, ele fala da sua crucificação. Quando eu for crucificado, quando eu for erguido, a mensagem da cruz for pregada, quando a mensagem da cruz for anunciada, eu atrairei todos a mim. Jesus é atraente. Glória a Deus. Ele era atraente com as crianças. Vocês sabiam quem fez o maior barulho no dia do Domingo de Ramos? Vocês sabem, a gente pensa que foi os adultos, né? A gente pensa que foram os adultos que fizeram o maior barulho. Mas sabe quem foi que fez o maior barulho em homenagem a Jesus, em louvor a Jesus? As crianças. Veja aí São Mateus 21:15. São Mateus, capítulo 21, versículo 15. Quem mais fez barulho foram as crianças. Leia. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Irmão, sabe quem fez o maior barulho no dia do Domingo de Ramos? Não foram os adultos, foram os meninos, as crianças. E diz que o cortejo terminou em Jerusalém, mas os meninos entraram onde? No templo. Lá no templo os sacerdotes não davam glória a Jesus. Os meninos invadiram o templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi. Até as crianças foram atraídas por Jesus. Se Jesus fosse um ranzinza, se Jesus fosse um chato, hein, irmãos? As crianças, olha, iam embora. Tem crente, irmão, tem pai de família que não é gentil nem agradável. Quando diz: lá vem teu pai, os meninos vão para debaixo da cama. Quando diz: lá vem teu marido, a mulher diz: o sangue de Jesus tem poder. E tem marido que quando a mulher vem chegando, ele se benze. Meu Jesus amado. Pronto, agora deu bom. Glória a Jesus. Então, irmãos amados, Jesus, ele era atraente. As crianças corriam atrás dele. As crianças se aproximavam dele. Diz que as mães, eu não vou ler porque vocês conhecem de cor. As mães traziam o que para Jesus abençoar? Quem era que as mães traziam? As crianças. Para Jesus botar a mão na cabeça de uma. Jesus é gentil e agradável. Oh, glória para Jesus. Quando você se ajoelhar, diga essa frase a Jesus: Jesus, eu estou aqui de joelhos, porque tu és gentil e agradável. Aleluia. Aleluia. A pecadora, lá de São Lucas 7, a pecadora, São Lucas 7, 37 e 38, a pecadora, foi o que ela fez quando ela soube que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Quando ela soube que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, o que foi que ela fez? 37, leia. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quem diz glória a Deus? Irmão? Se ela fosse ungir os pés do fariseu, se ela fosse chorar nos pés do fariseu, o que era que ele teria feito? Me ajudem. Hein? Se ela fosse chorar nos pés do fariseu, do Simão fariseu. Hein? Ele tinha dado um coice nela. Aquele bicho, aquele animal. Tinha dado um coice nela. Mas Jesus deixou. E veja que ele murmurou, não foi?
Ele disse assim: se esse homem fosse profeta, foi assim que ele disse? Não vou ler para não tomar tempo. Ele disse: se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus, antes dele falar, Jesus deu a resposta e contou uma parábola para o fariseu. Jesus atrai os pecadores. Porque Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. A igreja, ela não é inclusiva ao pecado, mas ela é inclusiva aos pecadores. Pastor, a igreja é inclusiva para receber os pecadores. Agora, o pecador, quando chegar no pé do altar, ele tem que deixar o fardo do pecado. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? O pior pecador e a pior pecadora pode vir para cá, que Jesus te salva, Jesus te perdoa e Jesus te transforma e transforma em você em uma nova criatura. A igreja é inclusiva ao pecador. A igreja não pode ser inclusiva ao pecado. A mulher pecadora, o que foi que Jesus disse? A mulher adúltera, a outra do capítulo 8 de São João, foi que Jesus disse para ela: nem eu te condeno, agora vá e continue na pouca vergonha. Foi assim que Jesus disse? Jesus disse: vá, e o que, meus irmãos? Não peque mais. Não peque mais. Não peque mais. O Jesus que eu conheço é esse. Um Jesus coiteiro de pecado não é o meu Jesus. O Jesus que acoita pecado não é o meu Jesus. O meu Jesus recebe o pecador, mas transforma a vida dele em uma nova criatura. Quem dá glória para Jesus Cristo nesta? Ele é gentil, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, no começo, ficou zombando de Jesus. O Evangelho de São Mateus diz que os dois ladrões zombavam. O Evangelho de São Mateus diz que os dois zombavam. Mas depois, já perto de Jesus morrer, um mudou de ideia. Mateus diz que eram os dois que zombavam. Eram os dois. Mas Lucas conta que um se converteu. Ele olhou para Jesus e ele viu o comportamento de Jesus, ele viu a doçura de Jesus, ele viu a elegância de Jesus, ele viu a bondade de Jesus, ele viu a santidade de Jesus. Glória a Deus! Aí ele foi atraído a Jesus. Foi que ele disse: glória a Deus, ele repreendeu o outro ladrão. Foi assim? Ele repreendeu o outro ladrão. São Lucas 23, 40 a 43. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Na cruz do Calvário, Jesus atraiu um pecador. O pecador olhou para Jesus e viu um Cristo tão elegante, viu um Cristo tão agradável, viu um Cristo tão maravilhoso, que ele repreendeu o outro, repreendeu o colega de roubo e disse: eu e você somos ladrões, somos malfeitores, mas esse aqui do meio, esse da cruz do meio, nenhum mal fez. Ele é elegante, ele é agradável, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o enviado, ele é o filho de Davi. E olhou para ele e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus atraiu um pecador, um ladrão, um assaltante, um criminoso. Glória a Deus. Jesus atraiu os samaritanos. Os irmãos sabem que a Bíblia diz que judeu não se comunicava com quem? Lá no Evangelho de São João 4, eu não vou ler para não tomar tempo, porque vocês conhecem. No Evangelho de São João diz que os judeus não se comunicavam com quem, meus irmãos? Era uma intriga. Você sabe o que era que o judeu fazia de manhã? Ele
orava e virava-se para Samaria e dizia: graças te dou a Deus que eu não nasci samaritano. Aquela raça do Satanás, aquela raça ruim, destrói eles, Senhor, amaldiçoa eles. Todo dia o judeu amaldiçoava o samaritano. E de lá eles mandavam maldição para cá também. Quem fosse mais perigoso era a oração deles. Jesus chegou em Samaria, você viu o que a mulher disse? Jesus disse: dai-me o que, irmão? Jesus chegou elegante, Jesus chegou agradável, gentil, dai-me de beber. Ela disse: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou o quê, irmão? Mulher o quê? Samaritana. Aí Jesus disse: ah, se tu conheceras o dom de Deus. E quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí começou por ali, a mulher ainda ficou brava e começou a fazer perguntas, mas foi amansando, e depois a mulher se converteu, deixou o cântaro junto da fonte e foi pregar para os samaritanos. A mulher foi anunciar. É isso que eu quero chegar. É João 4:28, por gentileza, Evangelho de São João 4:28, olha que riqueza, glória a Deus. Depois deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Prossiga. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Irmãos, a mulher fez uma propaganda tão grande de Jesus que os samaritanos saíram da cidade e foram para o poço. Quando ela falou da beleza de Jesus, da gentileza de Jesus, da bondade de Jesus, da santidade de Jesus, da seriedade de Jesus, ainda tem um imbecil. Eu vi 2 imbecis na internet dizendo que aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana foi imoral. 2 imbecis. 2 imbecis dizendo que eu tenho até vergonha de dizer para vocês o que é que eles dizem. 2 imbecis, 2 apóstatas, 2 desviados. Glória a Deus, a conversa foi tão santa, a conversa foi tão pura, a conversa foi tão agradável, a conversa foi tão do céu, que a mulher deixou o cântaro e foi chamar e disse: vinde, venham ver um homem gentil, venham ver um homem agradável, venham ver um judeu diferente dos demais. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Toda ideia contrária à Bíblia está repreendida em nome do Senhor Jesus. Demônio, eu te repreendo, porque Jesus é gentil e Jesus é agradável. Glória! Irmão, a mulher falou de Jesus tão bem, a mulher falou de Jesus, da elegância de Jesus, da gentileza de Jesus, da agradabilidade de Jesus, que conquistou os samaritanos. E ela pegou na mão deles e saiu arrastando: venham. Vocês nunca viram um judeu como esse judeu que eu vi. Porventura, não é ele o Cristo? Aleluia! Aleluia! Porventura, esse homem só pode ser o Cristo prometido. Esse homem só pode ser o anunciado por Moisés, porque eles só criam em Moisés. E olhe que os samaritanos, eles só criam no Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles não criam nos profetas, eles não criam nos salmos, eles não criam nos livros históricos, eles só criam nos 5 primeiros livros. Mas ela disse: esse homem é o Cristo. Esse homem é o que Moisés falou dele. Não pode ser. O homem é gentil demais, o homem é diferente, o homem é agradável, o homem é perfeito. Aleluia! Se eu fosse você, eu daria glória, irmão, a esse Jesus. Esse Jesus merece adoração, merece glória, merece louvor. É o amado das nossas almas. Agora veja o 41, glória a Deus. Glória a Deus, veja o 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. 42. E diziam à mulher:
já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quem dá glória para esse Jesus gentil e agradável, levante a voz e dê um glória para Deus maior que você pode dar nesta noite. Esse é o Jesus que eu conheço, esse é o Jesus que eu prego, esse é o Jesus que a igreja serve e adora. Aleluia, aleluia. Os samaritanos, irmãos, disseram: é esse, não tem outro não, tem outro. Um olhou para a cara do outro e disse: tem outro? Tem não, é esse. O Salvador do mundo é esse. Ele é judeu, mas a gente tem que se dobrar diante dele. Os outros judeus não valem nada, mas esse é gentil, esse é agradável. Os outros judeus não valem nada, mas esse judeu é diferente. Aleluia. Oh, meu amado, eis que és gentil e és agradável. Irmão, soldado romano, centurião, eram homens acostumados a crucificar malfeitores. Eram homens acostumados a matar gente. O centurião romano era homem sem sentimento. Centurião romano era homem, soldado romano era homem que era acostumado com a carnificina. Carrascos duros, para meter a espada em um, para matar, para pregar o prego na cruz. Para eles não era nada. E a barbárie está voltando, viu, irmão? A barbárie está voltando. No reinado do anticristo, toda a barbárie vai voltar com força. Aleluia. Centurião era homem duro, homem resistente, homem que não tinha sentimento. Glória a Deus. Ah, meu irmão, quando olhou para o homem que é gentil e agradável. Aleluia. Pode falar desse Jesus, irmão, que ele conquista qualquer um. Pode apresentar esse Jesus ao povo, que ele conquista qualquer um. Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Mateus 27, 54. Mateus, o evangelista São Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus. Não foi só o centurião, não. Que foi aquela soldadesca toda. Foi o centurião e os que com ele guardavam Jesus. Eu não sei quantos soldados tinham ali. Glória a Deus, era uma trinca. Não é assim que a gente diz aqui no Nordeste? Era uma trinca. Era uma montoeira. Lá em Sergipe diz era uma ruma. Aleluia. Era uma ruma de soldados que estavam ali. Glória a Deus. E o centurião à frente da comitiva, à frente da guarda. Louvado seja Deus. Mas quando viram o comportamento de Jesus, a santidade de Jesus, a elegância de Jesus, mesmo diante da morte, mesmo crucificado, mesmo rasgado, dilacerado, machucado, pisado, cuspido, humilhado, despido, quando eles viram a terra tremer, o céu escurecer, as pedras se quebrarem, eles viram as pedras se quebrando, e eles ficaram assombrados e olharam para ele e disseram o quê? Tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é atraente. Vamos pregar o Cristo atraente, o Cristo gentil e o Cristo agradável. O Cristo atraente. Aleluia.
Fale de Jesus, irmão. Falar de Jesus apaixona. Quando a gente fala na unção, quando a gente fala na graça do Espírito Santo, apaixona até os centuriões. Você está lembrado de Rebeca? O evangelho está lá naquela ida do servo de Abraão à Mesopotâmia. Está ali a Trindade. Abraão que manda Eleazar representa Deus Pai. Eleazar que vai preparar uma noiva para o filho representa Deus Espírito Santo. E Isaac, que é o noivo, representa quem? Jesus. Abraão representa Deus Pai. Isaac, que vai casar, representa Deus Filho. E Eliezer, que vai conquistar uma noiva, representa Deus Espírito Santo. Rebeca nunca tinha ouvido falar de Isaac. Nunca tinha ouvido falar. Mas Eleazar chegou lá, ou Eliezer, melhor dizendo, Eliezer chegou lá e Eliezer falou tanto de Isaac para ela. Eliezer falou tanto de Isaac. Olha, Isaac é assim. Isaac é filho de Abraão. Isaac é o herdeiro de Abraão. É filho único. Pense num cabra bom, num rapaz direito, num rapaz elegante, um rapaz que sabe entrar, um rapaz que sabe sair. É amoroso com o pai, era amoroso com a mãe. Ele trata a gente bem, ele trata os servos bem. Pense numa pessoa maravilhosa. O coração de Rebeca. Tum, 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 tum. Os olhos começaram a brilhar sem ver. Sem ver, só pelo relatório que Eliezer deu, que Eliezer passou. Aí o pai chegou e disse: minha filha, o que é que você acha? Você vai com esse varão, com esse Eliezer, casar com esse rapaz? Ela disse: meu pai, eu irei. Eu estou apaixonada por ele mesmo sem vê-lo. Aleluia, glória a Jesus. O relatório que Eliezer deu me conquistou. Mas minha filha, você vai deixar papai, vai deixar mamãe, vai deixar os seus rebanhos que você é pastora. Você vai deixar sua herança, minha filha. Quando nós morrermos, você não vai estar aqui e você não vai ter direito a nada. Você vai atrás desse rapaz. E ela disse: eu irei, eu irei, eu irei, porque ele é gentil, ele é agradável. Eu irei, eu irei, eu irei, eu irei. Aleluia. Quem é Rebeca hoje aqui na terra? Me ajudem, por favor. Quem é Rebeca hoje na terra? O apóstolo São Pedro disse, falando a respeito de Jesus, ele falando com a igreja, o apóstolo São Pedro disse: ao qual, não havendo visto, amais. Vamos ver isso, não está no script. Primeira carta do apóstolo São Pedro. Eu vou achar, não está no script. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo de número 7 e 8. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículos 7 e 8. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Deixa em tela. Ao qual, não havendo visto, amais. Como é que a gente ama quem não viu? Por isso que eles dizem que nós somos loucos. O crente fala com uma pessoa que ele não vê. Esse povo é doido. E a Bíblia diz: o qual, não havendo visto. Rebeca viu Isaac quando ela estava lá na Mesopotâmia. Ela viu Isaac? Ela conhecia Isaac pessoalmente? Sim ou não? Não, mas ela ficou apaixonada mesmo sem ver. Só pelo testemunho de Eliezer, que representa o Espírito Santo.
Quando o Espírito Santo revela Jesus a alguém, essa pessoa fica doidinho de pedra. Vocês viram que quase todo novo crente é meio alvoroçado do juízo? Marevaldo quase perde o juízo quando aceitou Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Só queria ouvir orando. Até que Jesus batizou com o Espírito Santo, aí foi que o juízo pronto. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu acompanhei quando ele era novo convertido. Glória a Deus. Como é que a pessoa fica gritando glória? E a Bíblia diz, irmão, por favor, põe em tela. Glória a Deus. Ao qual não havendo vista mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e essa alegria que você fica batendo palma e rodopiando. Que negócio é esse? Que alegria é essa? Que você se levanta da cadeira, dá glória a Jesus, fala uma língua inefável, fala uma língua gloriosa. Esse povo está doido, não. É porque nós já vemos pela fé o amado. Nós não vimos, mas nós o amamos. Nós não vimos, mas nós cremos nele. Nós não vimos, mas nós estamos apaixonados por ele, mesmo sem tê-lo visto. Mesmo sem tê-lo visto. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei tão apaixonado por Jesus que foi preciso minha mãe falar com o pastor. Glória a Deus. Pastor, meu filho agora... Ela quis dizer que eu tinha pirado. Glória a Jesus. Pastor, diga a ele que se acalme. Glória a Deus. A minha mãe foi falar com o pastor. Eu lembro que foi falar com o pastor, mandou um recado, eu não lembro. Eu sei que ela mandou dizer, ou falou, ou mandou dizer, digo, pastor, que meu filho agora não quer mais nada, só quer saber de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que ao qual, não havendo visto, amais. E não vendo agora, mas crendo. Parece que ela mandou um recado pela irmã Vaninha. Não foi? Mandou um recado pela Vaninha. Parece que ela estava profetizando. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ela quis assim mesmo. Glória a Jesus. Né? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos amados, não havendo visto, amais e vos alegrais com um gozo inefável. Você sabe o que quer dizer a palavra inefável? Inefável quer dizer indizível. É um gozo tão grande que não dá para falar. É por isso que quando o gozo é demais, a alegria é demais, você deixa de falar português e vai falar gemidos inexprimíveis. Você passa dessa para o plano espiritual, você passa da terra para o céu e você diz palavras inefáveis. Falar línguas estranhas é dizer palavras inefáveis, indescritíveis. Aleluia! Aleluia! E o diabo tem raiva dessa alegria, porque ele não queria que... Por que o diabo tem raiva dessa alegria? Porque ele não quer que Jesus seja amado, ele não quer que Jesus seja glorificado, mas ele está repreendido e Jesus continuará sendo amado e sendo glorificado pela igreja. Aleluia, glória seja dada a Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém? Oh, como é tão singular Jesus, esbelto e muito gentil. No rosto traz uma rara luz, fanal ao mundo viu. Glória a Deus. Irmão, você não é membro apenas de uma religião, não. Você tem um compromisso com alguém amável e agradável, gentil. Nós não só fazemos parte, tem gente que só faz parte da igreja, mas não tem essa intimidade com Jesus, não tem esse conhecimento de Jesus. Só está na igreja, mas não tem esse relacionamento, não é verdade? Essa paixão, esse amor, tem gente que não tem. Você não sabe o que é que você está perdendo. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos voltar para Cantares, glória a Deus. Cantares, capítulo de número 1, versículo 16 ainda. Eis que és gentil e agradável, o amado meu, o nosso leito é viçoso. Pronto. O nosso leito é viçoso. O que é uma coisa viçosa? O que é uma coisa viçosa? Vamos para o dicionário. Eu fui procurar, ela disse, meu amado, o nosso leito, quer dizer a nossa cama conjugal, o nosso leito conjugal é viçoso.
O que é uma coisa viçosa? Eu fui procurar no dicionário e viçoso é aquele que tem força vegetativa, que cresce, que se desenvolve com vigor, que não está murcho, mas é frutífero. Leito viçoso quer dizer um leito que produz frutos. Quer dizer, o nosso leito não é estéril. Quando você tem um relacionamento espiritual com Jesus, quando você tem uma ligação com Jesus, assim como o marido tem com uma mulher, claro que o marido e a mulher é no sentido biológico, é no sentido físico, mas o nosso relacionamento com Jesus é comparado com esse, mas é um relacionamento espiritual. Quando você tem um relacionamento íntimo com Jesus, desse relacionamento nascem frutos. Nosso leito é viçoso, não é estéril. Se ela dissesse nosso leito é estéril, que era que ela estaria dizendo? Nosso leito é estéril. Quer dizer, do nosso relacionamento não sai nada, não produz nada. Improdutivo. Mas quando o crente ele tem relacionamento com Jesus, desse relacionamento sai frutos. Você sabe por que é que você não tem frutos? Porque você não está relacionado com Jesus. Porque quando você se relacionar com Jesus, esse leito é viçoso. Produz frutos. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada a Jesus nesta noite. João 15:6. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Irmão, Romanos 7,4, por favor, Romanos 7,4, também, junto com esse que os irmãos citaram. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Aleluia. Quando você tem uma comunhão com o Senhor, quando você tem um relacionamento de oração, quando você tem um relacionamento de Bíblia, quando você tem um relacionamento espiritual, quando você ama o Senhor e você se deleita no Senhor, desse relacionamento é um relacionamento viçoso e é um relacionamento que produz frutos, é um relacionamento frutífero. Quando você vê um crente cheio de fruto, é porque ele, olha, com Jesus, olha. Ele é carne e unha com Jesus. Ele deita no mesmo leito com Jesus. Aí nasce frutos. Produz frutos. Frutos espirituais. O fruto do Espírito Santo. Que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade. Não é assim? Fidelidade, mansidão, temperança, não é assim? Autocontrole. Você produz esses frutos e você frutifica na obra, no trabalho. Tem gente que o leito dele é estéril. A vida espiritual dele é estéril, não é viçosa. Porque ele nunca traz uma alma para Jesus. Ele nunca pregou para ninguém. Ele nunca levou uma alma para a igreja. Ele nunca deu um folheto. Ele nunca deu uma Bíblia. Ele nunca deu um Novo Testamento. Ele nunca falou de Jesus. Ele é estéril. Mas quando você tem um relacionamento com Jesus, a mulher disse, meu amado, o nosso leito é viçoso, é frutífero. Quando a igreja está num relacionamento com Jesus, ela ganha almas. Sabia disso, irmão amado? Tempo de avivamento, quando os crentes estão apaixonados por Jesus, é o tempo que eles frutificam, é o tempo que eles ganham almas. Quando eles estão em tempo de paixão, quando Jesus batiza, e um dos meios de ficar apaixonado por Jesus é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um meio de apaixonar o crente, porque o Espírito Santo, ele fala de quem? De quem foi que Eliezer falou para Rebeca? De quem foi? Ele falou dele mesmo? Ele falou de quem? Isaac. De Isaac. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele não fala dele mesmo. Ele apaixona você por Cristo.
Assim como Eliezer conseguiu apaixonar Rebeca por Isaac. O Espírito Santo, ele não fala de si mesmo. Ele deixa a gente doidinho por Jesus. Vamos ver, isso não está no script, mas é de bom alvitre, que nós... São João, parece-me que 16. Glória a Deus. Salvo o melhor juízo, é 14 ou é 16. Quando ele vier... É o 8, quando ele vier. Não, mas não é esse não. Glória a Deus. Quando ele vier, ele não falará de si mesmo. 13. Mas, 16 e 13 de São João. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Mas quando vier aquele Espírito, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Eliezer falou de quem para Rebeca? Eliezer falou de quem para Rebeca? De Isaac. Eliezer não falou dele próprio. Ele apaixonou, com a fala dele, ele apaixonou Rebeca por Isaac. O Espírito Santo, quando vem, ele não apaixona o crente por ele mesmo. Ele apaixona o crente por Jesus. O batismo com o Espírito Santo é para lhe apaixonar por Jesus. É para você falar de Jesus. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você recebe o Espírito Santo e você vai falar de Jesus. Vai testificar de Jesus. Quando a igreja não tem avivamento, quando a igreja não tem batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo não está operando, os crentes deixam de falar de Jesus. Perde o fervor, perde o amor, perde a paixão, perde a alegria, o gozo inefável, como está escrito lá na carta de São Pedro. Perde o gozo inefável, perde o fervor. E fica aquele crente natural. E o leito dele se torna um leito o quê? Um crente desse jeito, um crente sem fogo, um crente sem o Espírito Santo, um crente sem fervor. O leito dele se torna o quê? Estéril. Mas a noiva disse, a esposa disse: o nosso leito é viçoso. Igreja, vamos orar ao Senhor para que o nosso leito seja viçoso. Nosso relacionamento com Jesus produza frutos. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. São Mateus 13, 23. São Mateus 13 e 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Nem todo mundo vai produzir igual. Agora, pelo menos 30. Tem crente que está dando 29,5. Mas 30 é a taxa mínima. Amém? Não vamos esperar que todos os crentes vão produzir 100. Diz que um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Nem todo crente vai produzir igual. Mas tem que produzir alguma coisa. Se o leito é viçoso, se o relacionamento é viçoso, vai produzir alguma coisa para Jesus. Aleluia, vai produzir. Vai evangelizar. Vai ganhar uma alma, pelo menos o parente, pelo menos o pai, pelo menos a mãe, pelo menos a esposa, pelo menos o marido. Glória a Deus, se não ganhar centenas de almas, mas pelo menos chegar no céu, pelo menos com uma alma que você ganhou para Jesus, chegar no céu. O nosso leito é viçoso, é frutífero. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Em Pentecoste, como era a igreja do tempo do Pentecoste? Como eram os frutos da igreja do Pentecoste? Atos 5 e 14. Atos 5 e 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres,
crescia cada vez mais. Diz que lá na igreja primitiva, irmão, no dia de Pentecoste, quando Jesus batizou os apóstolos e os discípulos com o Espírito Santo, o leito deu um viço tão grande, o leito da igreja com Jesus, deu um viço tão grande que gerou quantas almas, quantos frutos no dia de Pentecoste? Quase 3 mil almas. Quando foi depois, numa pregação que Pedro fez, depois da Porta Formosa, depois que curou o coxo da Porta Formosa, a Bíblia diz que passou de 3 para 5 mil. É assim? Aí quando chega em 5:14, diz que o número dos discípulos, o que, irmãos? Crescia e multiplicava cada vez mais. O que é isso? É um leito, o que é? Que leito é esse? A igreja primitiva estava passando por um leito, o que é a igreja? Viçoso, um leito viçoso, um relacionamento com Jesus que frutificava. Cada crente ganhava um crente, cada pregação se entregava 30, 40, 50, 100 mil. Louvado seja Deus. Ó Senhor, faz o leito da tua igreja ser viçoso nesses últimos dias. Faz o meu leito espiritual ser viçoso nesses últimos dias. Quem quer que o seu leito espiritual seja viçoso, dê um glória para Jesus bem forte nesta hora. Perdi a conta. Aqui a igreja perdeu a conta, né? Contou até 5 mil. Depois de 5 mil, disse crescia cada vez mais. Perdeu a conta. Já pensou se essa igreja aqui, cada crente que está, basta os que estão aqui hoje, se cada crente aqui, a partir de hoje, tiver um leito viçoso com Jesus? Como é que vai ser? Não tem igreja que vai caber. Não tem igreja que vai caber. Não tem estacionamento que vai caber. É verdade ou não é, igreja? É verdade ou não é? Por que é que muitas igrejas... Eu ouvi um relatório de um pastor, né, de uma denominação do Brasil, uma denominação que eu não vou citar o nome por questões éticas. Mas uma denominação do Brasil, não sei que ano foi, não sei se foi em 2018 ou foi em 2019. No Brasil inteiro, não batizou um crente por igreja. O ano inteiro, quando essa igreja ela presta relatório à sua sede nacional. Quando fizeram a conta, o número de batizados era muito menor do que o número de igrejas. Quer dizer que teve muitas igrejas que não deu um candidato. O que é isso? De acordo com o que estamos estudando? Me ajudem, por favor. É o quê? Igreja estéril, leito estéril. Aleluia! Aleluia! Mas o Senhor é bom e vai mandar uma chuva nesse leito e ele vai ser frutífero, ele vai ser viçoso. Nosso leito quer dizer, o nosso leito produz. Nosso leito é próspero, é abençoado, é viçoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora vamos para o versículo 17. Glória a Deus. As traves da nossa casa são de cedro. Não, é cedro mesmo. Cedro. A gente vai falar bonito e termina dizendo errado. Glória a Deus. As traves da nossa casa são de cedro. Sim, pronto, somente até aí. Glória a Jesus. Senão vai errar de novo. Glória a Deus. Faz como o irmão recebeu a oportunidade e aí disse: quando eu subo neste altar e pego neste microfone, nesta tribuna, eu fico todo... Aí quando ele desceu do púlpito, o irmão disse: não, que palavra é aquela que você disse que ficava toda alafatite? Sei lá, o Espírito Santo bota cada palavra na boca da gente. Então, meus amados irmãos, vamos deixar o alafatite para lá, né? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, as traves da nossa casa são de cedro. Por quê? Isso aqui, quem crê que tudo isso é inspirado pelo Espírito Santo? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Diga comigo, toda a Escritura é divinamente inspirada. É divinamente inspirada. E proveitosa. E proveitosa. 2 Timóteo 3, 16. Por que o Espírito Santo mandou botar que as traves da nossa casa são de cedro? Por quê? Porque o cedro, irmãos, é uma madeira forte. É uma madeira odorífera, ela cheira. Quando corta o cedro, durante muitos anos, ele fica exalando perfume.
ele tem uma resina cheirosa, perfumada. Então, ela é uma madeira forte. Primeiro, é uma madeira forte, incorruptível. Cupim não come. Cupim não come. Pelo menos, em tese, cupim não come. Eu tenho lá em casa um baú de cedro que foi do meu trisavô de mais ou menos 1870. Está comigo até hoje. Um baú de cedro. Está inteiro, no chão, não fofa, a água não fofa, a frieza não fofa e o bicho, o cupim, não entra. Aleluia! Está lá até hoje. Passou do meu trisavô para minha bisavó. Não, foi do meu tataravô. Do meu tataravô passou para minha trisavó. Da minha trisavó passou para minha bisavó. Da minha bisavó passou para minha mãe e eu tomei. Glória a Jesus. Porque senão eu ia jogar no lixo, né? Foi Deus que me iluminou, porque todas as coisas perderam-se. A única coisa que escapou foi esse baú, é uma herança da nossa família. Tem até dentro o selo, não sei se ainda tem, mas eu mandei fazer uma reforma nele. Tinha o selo do Brasil Império, de Dom Pedro II. Tinha o selo que todos os móveis, antigamente eles eram selados, móveis de qualidade eram selados. Acho que vinha do Rio de Janeiro, né? Talvez viesse do Rio de Janeiro. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, irmãos amados, mas era o selo de Dom Pedro II, aqui do Brasil. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a nossa casa, as vigas da nossa casa, as traves da nossa casa são de cedro. Eles crescem muito. E as raízes deles, dos cedros, descem aos lençóis freáticos. Glória a Deus. Fala de segurança, beleza, suavização do ambiente e incorrupção. Beleza, suavização do ambiente e incorrupção, porque o bicho não come o cedro. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A igreja de Deus, a casa da igreja de Deus, a estrutura da igreja de Deus é de cedro. Aleluia. O cedro embeleza, o cedro perfuma e o cedro fala de incorrupção. Talvez não dê tempo da gente entrar no cipreste hoje, mas vamos falar um pouquinho do cedro. Porque a igreja diz as traves da nossa casa são de cedro. Meus amados irmãos, quando Salomão ele fez o templo de pedras. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Primeiro vamos ver capítulo 5. Ela tinha dois materiais. O templo de Salomão, que representa a igreja, tinha dois materiais principais. Versículo 18, 5 e 18 de 1 Reis. E as lavravam os edificadores de Salomão, e os de Irão, e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. O templo de Salomão, ele foi feito de pedras. Pedra fala de dureza. Pedra fala de solidez. Pedra fala de segurança. Mas a Bíblia diz que essas pedras, elas foram revestidas de madeira. Salomão mandou fazer pranchas de madeira para revestir as paredes. As paredes não foram rebocadas por dentro, elas foram revestidas de madeira. E que madeira? Elas foram revestidas de cedro. Aleluia. Por quê? Vamos ver 1 Reis 6, 15. É só virar a página. 1 Reis 6 e 15. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. O piso foi de tábuas de faia, que nós vamos falar, que é o mesmo cipreste.
Mas as paredes e o teto foram revestidos de quê, meus amados irmãos? Cedro. Quando você entrava dentro do templo, você não via as pedras. As pedras davam segurança à casa, as pedras davam solidez à casa, as pedras davam fortaleza à casa. Porém, Deus mandou que Salomão revestisse todo de tábuas de cedro, o teto e as paredes. E o mais interessante é que essas tábuas de cedro, elas foram trabalhadas, embelezadas. Vamos ver 18. 6 e 18 de 1 Reis. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro. Pedra nenhuma se via. Ninguém via uma pedra. As pedras estavam lá, mas ninguém via pedra. Porque Deus mandou que revestisse de madeira de cedro e talhasse os artistas, os escultores, pegaram os escopos e talharam flores, talharam botões, talharam em outra parte de espalmas e talharam querumbins. Quando você entrava, o cheiro era agradabilíssimo. E quando você olhava, você não via nenhuma pedra, via só cedro com flores. Como é que diz nesse versículo? Glória a Deus. O cedro da casa por dentro era lavrado de botões e o que, irmãos? Flores abertas. Flores abertas. A igreja, a doutrina é de pedra. Não podemos mudar a doutrina de pedra. É dura, é segura. Mas essa doutrina, ela tem que ser agradável. Revestida de tábuas de cedro com botões e flores abertas. Tem pastor que na doutrina dele só tem pedra. Aleluia. E ainda pega a cara dos crentes e esfrega nas pedras. Glória a Jesus. Quem aguenta? A pedra é para existir, a pedra é a doutrina, a pedra é a palavra, a pedra é a segurança doutrinária imutável. Pedra fala de imutabilidade. A doutrina é de pedra, porém revestida com tábuas de cedro, trabalhada com botões e flores abertas. Quem é que não quer uma igreja dessa? Uma igreja segura na doutrina, de pedra, mas revestida. Dá para dar um glória para Jesus? Dá para dar um glória para Jesus? Tem igreja que o pregador diz assim: comigo é assim. Se quiser é assim, se não quiser, olha a porta da rua. Meu irmão, revista essa pedra, meu irmão. Bote uma flor, bote um botão, bote uma tábua de cedro para cheirar. Glória a Jesus. Quem dá glória para Jesus, igreja? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Dê um glória para Jesus. A igreja de Deus é de pedra, mas é revestida de tábuas de cedro, com botões e flores abertas. Aleluia. Você apanha cheirando. Oh, aleluia, glória a Jesus. O que é isso? E o cacete cantando, glória a Deus. Mas é porque as tábuas, a parede é de pedra, mas as tábuas são de cedro. Cedro cheira ou cedro fede? Cedro cheira ou cedro fede? Cheira. E era trabalhada com o que, irmãos? As paredes, a madeira era trabalhada com o que, irmãos? Botões e o que, irmãos? Flores abertas. Flores abertas, meu irmão. Aleluia. As traves da nossa casa são de quê, meus amados irmãos?
De cedro. Foi fraco. São de quê, meus amados irmãos? Cedro. Eu dou glória a Deus. Porque desde que eu aceitei Jesus com um pastor, pastor Benedito Alves Nicásio, de saudosa memória, que a doutrina dele era de pedra. Era um homem seguro na doutrina. Porém, a gente quando ia para o culto de doutrina, apanhava para morrer. Mas nem sentia. Sabe por quê? Porque o homem, ele tinha as pedras, mas ele sabia trabalhar com cedro. Cheiroso. O culto de doutrina, olha. Era cheio. E a doutrina era de pedra. A doutrina era de pedra, mas era revestida de tábuas de cedro, com flores, botões e perfume. Botões, flores abertas e perfume. Botões, flores abertas e perfume. Botões, flores abertas e perfume. Quem pode dar glória para o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Glória a Deus. Não se via nenhuma pedra. Não se via pedra. Tinha pedra, mas ninguém via. Tinha pedra e ninguém via. Quem dá glória para Jesus? Quem dá glória para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. 6:15, né? Glória a Deus. 6:18. Glória a Deus. Olha, lê de novo para nós aprendermos. Glória a Deus. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro. Pedra nenhuma se via. Vamos ficar de pé.